Sabemos que a ascensão do feudalismo na Idade Média aconteceu devido à queda do Império Romano, no chamado Baixo Império Romano. Foram vários fatores que contribuíram e culminaram na queda do Império Romano. Quais foram esses fatores? Invasões bárbaras ou germânicas. A partir do século III da Era Comum, os povos germânicos invadiram as terras romanas em larga escala. Outro fator importante foi a crise econômica. O comércio marítimo declinou após o segundo século, o que impactou a arrecadação de impostos. Também tivemos a instabilidade política, a corrupção e as disputas pelo poder desestabilizaram o império. Também tivemos a fraqueza militar, ou seja, do exército romano. O exército romano sofreu derrotas frequentes para os povos germânicos. Também tivemos a desestruturação do sistema escravista. O enfraquecimento do escravismo criou uma crise de mão de obra. A queda do Império Romano do Ocidente foi oficialmente consolidada no ano 476, quando o líder Érulo Odoacro destronou o imperador Rômulo Augusto do poder, ou seja, do Império Romano. Com a queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476 do século V da Era Comum, marcando o fim da Idade Antiga e dando início à Idade Média, aquele império forte e gigantesco foi simplesmente desfarelado em várias unidades de terras chamadas de feudos, e dando início ao sistema chamado de feudalismo. Mas o que é feudo e feudalismo? Feudo era o nome de uma grande propriedade territorial que possuía sua organização econômica, política, social e cultural baseada no feudalismo, um sistema comum durante a Idade Média na Europa. Ou seja, feudos eram justamente grandes ou pequenas propriedades de terras que era comandado e administrado por um senhor feudal, onde esse senhor feudal tinha controle e domínio total sobre o seu feudo ou propriedade de terra. E o que é feudalismo? Feudalismo foi um sistema político, econômico e social que vigorou na Europa Ocidental entre os séculos V e XV da Idade Média. Esse sistema era baseado na agricultura, na mão de obra servil e na relação de suzerania e vassalagem. Aquele império romano bem estruturado, organizado através das cidades e comércio, foi totalmente desfeito, onde as pessoas começaram a ir para o espaço rural, trabalharem no campo, já que o sistema feudalismo era justamente o retrocesso do comércio das grandes cidades romanas para o sistema agrário, que era baseado totalmente na agricultura. Quando falamos no sistema feudalismo e Idade Média, estamos falando em um período muito longo, de quase 1000 anos de história. Teve início no ano 476 a 1453, com a queda de Constantinopla. A Idade Média é dividida em dois momentos: Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média vai do século V ao século X. Já a Baixa Idade Média vai do século X ao século XV. Lembrando que essas divisões cronológicas dos períodos históricos, essas divisões são feitas principalmente por historiadores europeus do século XIX da Era Comum. Quando falamos no período histórico da Alta Idade Média, é o período do auge e esplendor da ascensão do feudalismo, onde as pessoas estão deixando as cidades
e indo morar no campo para trabalharem na agricultura, que é o processo que chamamos de ruralização. Isso ocorreu devido à crise econômica, às invasões bárbaras ou germânicas e à insegurança nas grandes cidades. Já a Baixa Idade Média foi o contrário, onde as pessoas iam deixando o campo e voltando para as cidades. É o processo que chamamos de êxodo rural. O êxodo rural é quando há uma grande saída de pessoas do campo para a cidade. Isso aconteceu devido ao renascimento urbano e do comércio. Recapitulando, a Alta Idade Média foi a saída das pessoas das cidades para o campo no chamado processo ruralização. E a Baixa Idade Média foi o contrário, foi o retorno das pessoas do campo para a cidade. É o processo que chamamos de êxodo rural. Cada período da divisão histórica da Idade Média tem seus acontecimentos históricos bem definidos. Na Alta Idade Média, estudamos as invasões bárbaras, fragmentação do Império Romano, declínio das cidades, crescimento do povoamento rural, surgimento do feudalismo, fortalecimento da Igreja Católica, o surgimento do Império Carolíngio ou Reino dos Francos, crescimento do Império Bizantino e surgimento e expansão do islamismo. Já o período histórico da Baixa Idade Média, estudamos a crise do feudalismo, renascimento comercial e urbano, peste negra e a Guerra dos 100 Anos, as cruzadas, formação de monarquia nacionalistas, melhoria de tecnologia, ou seja, melhoria tecnológica, surgimento da burguesia. E só mais um detalhe que é muito importante. Hoje, atualmente, não se pode mais chamar de Idade das Trevas, porque a expressão Idade das Trevas é considerada preconceituosa e não deve mais ser utilizada, pois generaliza e desvaloriza a Idade Média. A expressão Idade das Trevas é uma visão negativa do período medieval, que desconsidera os avanços e realizações que ocorreram neste período. Essa expressão generaliza um período a partir da experiência histórica da Europa, desconsiderando outros povos, porque o mundo naquela época não só girava em torno da Europa feudalista, mas também existiam outros povos que, naquele período, que estava em avanço e também em desenvolvimento. Exemplo, o Império Bizantino da Europa Oriental. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.